Alô, Rio! Estamos voltando com mais um podcast aqui no centro do Rio, na nossa base operacional, na rua Álvaro Alvim, com os nossos companheiros e produtores aqui de mesa, o diretor, o autor, o dramaturgo, o editor de livros, o premiado José Maria Rodrigues. Tudo bem, Zé Maria? Como é que tá? Tudo bem, vamos em frente, que hoje o convidado é de primeira. De primeira. Já viu a sua caneca? Tá bebendo o quê? Eu tô aqui com uma Coca-Cola aqui. Aqui só tem coisa boa. É boa, com a nossa canequinha. Quiser comprar caneca, vamos liga para cá. depois. E também, para nos acompanhar, bater o papo aqui, nosso grande Fernando Reschke, diretor, ator, diretor do Sindicato dos Artistas, o homem da cultura, o homem que sabe tudo. Tudo bem, Fernando Reschke? Tudo bem, tudo ótimo, passando uma semana ótima. E dizer a todas as pessoas que param a gente na rua, nós estamos aqui, tem um telefone de contato. 999199182. Quem quiser participar, quem quiser telefonar, entrar na rede, tem que botar o nomezinho lá, né? Isso. Já sabe como fazer. Estamos aqui entrevistando um amigo meu, estamos conversando aqui, até a gente se conhece já há uns 50 anos, né? Por aí, né? Por aí. Então, conheço toda a sua vida, quase toda, não me interessa outra, então... Então, deixa eu já apresentar o nosso convidado. É com muito prazer que nós recebemos hoje o ator, o cantor, o professor de voz, né? José Araújo. Palmas para José Araújo. Boa Olha, tarde, nosso boa tarde. técnico vai botar palmas aí. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Jaguar, Zé Maria Rodrigues. Boa tarde, Fernando Reschke. E a turma aí da equipe que está aqui, que eu estou vendo, né? Meu amigo Maia. Beleza. José de Araújo, você é uma pessoa que eu acompanho a sua carreira também há muito tempo, eu admiro, fez cinema, novelas, teatro, e eu quero saber que, nesse momento, o que está acontecendo? O que você está aprontando por aí? Bom, a gente tenta aprontar, né? Com quase 80 anos, a gente está pronto, a gente não pode parar, né? Porque se parar, começa a acontecer tudo. O período do condor, né? Condor aqui, condor ali, então a gente tem que trabalhar. E o artista não para, a gente acredita num mundo melhor, numa vida melhor, e que o nosso trabalho é o trabalho que vai mandar recado para alguém, que vai despertar o interesse por alguém, está sempre passando uma mensagem para alguém de otimismo, através da nossa arte, né? Então, eu, nesse ano, no momento, eu estou aguardando os editais, que a gente tem que também contar, e já estou preparando a minha festa de 80 anos fazendo um show. Beleza, vamos Já falar tá dessa pertinho. sua festa também. E aí, tocando em editais, esses editais aí de secretaria, tanto estadual, secretaria municipal, você acha que isso aí é legal? Eu fui ler os editais lá, é só para 6 pessoas, se inscreve 10 mil, 6 pessoas, isso aí é para inglês ver, né? Aí tem gente que ganha, que não leva o dinheiro, você liga para a secretaria, alô, Marcelo Calero, estou querendo falar com o senhor. Está entrecheirado aí na secretaria, mas não atende telefone. Já pedimos a ajuda, eu e Fernando Reschke, diretor do sindicato, a vereadora Rosa Fernandes, também ainda não conseguiu achar o homem não para, lá na secretaria nunca está, e vão mandar um recado daqui. Alô, o Fernando Reschke, o Marcelo Calero, quer falar com o senhor, diretor do sindicato, eu, Jaguar, sou produtor cultural, diretor, quero falar com o senhor, queremos falar sobre cultura, tá bom? Mas o que você acha desses editais? Estão valendo? Eu acho que tudo é válido, né? Embora eu acho que tem coisas, cara, que se a gente dependesse mesmo, a gente dependeria de nós mesmos, se a gente pudesse produzir nosso trabalho. E eu vejo, assim, por exemplo, Fernando Reschke, eu vejo ele fazer tanta coisa, você também. Independente do edital. Zé Maria Rodrigues é um exemplo disso. Agora, eu tenho um exemplo esse ano que, para mim, foi muito, eu não vou dizer chocante, mas foi decepcionante, né? Porque eu tinha um projeto esse ano, no edital, com um amigo meu, que é o Daniel Lobo. Era um curta-metragem que já era para estar começando esse mês. E a proposta, o edital, todo o projeto pronto, foi aprovado, abriu conta no banco, tudo certo, já tinha conversado com as pessoas que iam participar do projeto, inclusive a Veluma, Antônio Pitanga, que iam participar, Filó. E aí depois veio um outro recado desabilitando o projeto. E o projeto já estava. Então foi assim, choque, né? Tinha alguma indicação por que tiraram? Sim, primeiro disseram que foi uma denúncia. Aí depois a história que aí o Daniel Lobo, ele que estava realmente, ele que fez o projeto com a namorada dele,
Aí constataram que, no caso do CNPJ, mas não é o CNPJ, é o CNAI, né? É do cinema. É, Microfone? É o do cinema. Ele não estava batendo. Só que o Daniel Lobo é cineasta e fotógrafo. Então, provavelmente ele colocou o de cinema, que tem uma validade, porque o cinema também é audiovisual. Quer dizer, não é audiovisual, mas ele se encaixa dentro do universo. Tinha que ter o registro Isso, na é. Ancine, né? É. Aí o que acontece? O irmão dele entrou com um recurso, que é advogado, muito bem, assim, sabe, bem, Advogado, né? bem coisa, mas não deu. Aí Daniel não tentou, a gente está tentando. Mas o Daniel ficou sem chão, né? E era uma proposta legal, porque eu trouxe a ideia. Eu fui gravar o Santos Dumont em 2019 numa fazenda em Ribeirão Preto. E chegou lá, as pessoas me viram da fazenda, da administração. Hoje é uma fazenda museu, né, no caso, fazenda de café, de barão de café daquela época. Quando acabou a gravação, me levaram lá para a administração e me mostraram uma figura, que era um Felício, que foi um escravizado, que deixou uma carta, com 70 e poucos anos, ele contando a história da fazenda. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei empolgado. Pensei, trouxe para um outro amigo meu que estava produzindo um trabalho, que nós faríamos um show. Mas um show assim, contando a história dele e, através das músicas, mostrando que ele estava enganando. Na minha cabeça, quando eu li, eu senti que ele estava magoado, porque ele foi para lá muito garoto. Com 14 anos, ele se tornou capataz, né, da fazenda, chorou muito, porque ele não queria, mas foi obrigado. E era o valor dele era um valor muito alto dentro da tabela dos escravos. Né? E aí, quando eu trouxe essa ideia, não deu o show, mas deu um curta-metragem. Precisamos falar de Felício. Que a ideia é ter essa história e juntar, no caso, Antônio Pitanga, Antônio Molina, que é de cinema, Filó, e fazer uma discussão em cima. Porque, na verdade, eu queria fazer... O meu personagem no filme era querer discutir essa história, porque ele achava que ele, sendo aquele homem dentro daquela família, ele pertencia àquela família. Não da maneira com que ele achava, né? Mas ele sentia, às vezes, ele contando na carta, quando ele sentava no armazém de secos, molhado, ele tinha confiança. Então, ele sentia assim ele conta que ele sentia um dono. E não ficou com nada no final. O barão tinha 12 filhos, 6 homens, 6 mulheres, do segundo casamento. Ele cuidou de todo mundo. A mulher dele também era a cozinheira da fazenda. E só um neto que foi deixar para ele uma casa, isso... Sabe assim? Então, aquilo assim me chamou a atenção. Mas o que eu estou falando isso, porque aí você fica empolgado com essa história, e cinema não é fácil, não é uma coisa barata, como nada é barato, nem o teatro. O teatro pode ser porque a gente vai na cara e na coragem. Vai de qualquer jeito. Oi? Vai quase de qualquer jeito. É, que a gente vai na marra. A gente bota, arruma roupa, se não tem figurino, a gente tem a voz, tem nosso corpo, a gente manda. A vizinha empresta. A vizinha empresta, a gente pede aqui. Agora, cinema, você já precisa do equipamento, que já é caro. Né, então, a gente sabe que isso sai grana. Então, aí quando veio, agora a gente vai tentar, né, de outras formas. Quer dizer, nesse caso, Jaguar, os editais, acho que eu estou com um nome, não sei quantos editais. As pessoas ligam para mim e falam assim, Araújo, posso botar teu nome no edital tal ou não? Mas pode. A gente fica torcendo, né? Pode ser que saia. Sair, não, o que cair na rede é peixe. Mas aí é que está, se cair na rede é peixe. O problema todo é cair na rede. Tem uma Aí, questão ó, que pergunta aqui. o pessoal que faz, os profissionais de editais, eles geralmente trabalham com 8, 10 projetos. Mais ou menos nessa visão. Sim, sim. Vamos mandar 10 projetos, que for aprovado. Aí se cair na rede é peixe. Mas nós, artistas, geralmente a gente trabalha com aquele edital que é o trabalho que a gente está amando em fazer. Aí a gente manda no máximo 2, 3 editais, 3 projetos no máximo. Exatamente. E aí você concorre com 10 do outro, aí tem mais 2.000 dos outros. Exatamente. E aí você... E é só 6. No final é E 6. se você não tem Exato. uma pessoa lá dentro para ver com carinho o que você mandou também.
Tem esse detalhe. Porque a questão é a seguinte, se você tem 100 mil projetos para você analisar, e eles dão 3 meses para você analisar, e a banca tem 3 ou 4 pessoas, é impossível que a banca veja todos os projetos eu também acho. de maneira correta. Exatamente. Vê por alto. Quem é amigo, quem é mais conhecido, o cara pega aqui. Além puxa da aqui banca não e ser vê. formada por gente gabaritada realmente, né? Tem uns, Não, eu tem acho que uns as caras pessoas- de paraquedas lá que eu vi os nomes, que brincadeira, né? Nem teatro infantil em Bangu fizeram. Pois é, também tem Vou isso. revoltar. Não, Fala, Resp. No ano 2000, Brasil, ano 2000, então me chegou um musical na mão, né? E também entrou nesses editais. Nós concorremos com mais 4 ou 5. O nosso elenco, 5 pessoas estrelares, estrelíssimos, não entrou. Sim. Então, emprestei meu nome também. A gente empresta o nome, né? É. A palavra é É essa. para dar na peso ao verdade. projeto. Vai o currículo. É para dar peso. É porque tem aquela história toda, né? Ai, quanto é peça. Né? Então, quem sentar na banca vai lembrar de algum, né? Alguém da banca vai lembrar. E vai... Então, a gente fica assim. Eu bato palma, né? Eu parabenizo que eu vejo um musical aqui no Cine Riachuelo, que tem 30 pessoas no palco, Poço de Orquestra, a Noviça Rebelde. Sim. Lá também está Lei do Incentivo, Lei Rouanet, está certíssimo. Minha amiga Lu Rodrigues. Não é? Ela está fazendo muito bem. Então, esse outro meu lado, que eu fico indignado, se eu vejo uma produção desse tamanho, está empregando 50, 60 pessoas. Né? É verdade. Camareira, não sei o quê, não sei o quê. Pois é. Eles vieram do Casagrande, não foi isso? Do Teatro Casagrande, não começou lá? Se não me engano. Acho que foi. Estreou aqui? Não. Começou Não, eu lá. acho que Casagrande, é. Casagrande, Foi São Paulo? Não. Foi aqui, né? Não, foi Eu acho aqui. que eles estrearam Então- aqui e vieram para cá agora. E é tudo patrocinado. Mas como você vê esse elenco, né? Um palco cheio. Poço de orquestra, né? É. A gente adora isso, é o Lógico, sonho, né? lógico. Né? Apertar um botão e foi. Então, isso é o próximo convidado, aperta o botão. Tem que me conter com essa frase. Senão eu vou apanhar aqui hoje. Daqui a pouco. Chegando aí o É, convidado. tem que ter que calar minha boca, porque eu vejo de outra maneira. Mas eu vou me segurar hoje. Telespectadores, é um segredo de estúdio. Então, eu quero bater palma, que eu vejo uma Noviça Rebelde. Agora, não dá para um sozinho no palco uma fortuna, é isso que eu quero dizer. Né? Ele veio com 5, 6 projetos, já emprestei milhares, a gente nunca entrou, nem com o elenco No estrelado, máximo a gente nunca fica na entrou. suplência. Tu chega lá, bate na suplência. Isso já aconteceu. É. Quer dizer, na verdade, eu mesmo, nunca tentei sentar para fazer um projeto meu. Geralmente, quando é um projeto que as pessoas querem que eu faça. Tem uns é o nome que vai fazer. Pelo menos 3 tá por aí. O outro é um projeto Xangô da Mangueira, que tinha no início um texto que foi feito para mim, né, com o Xangô da Mangueira, o partideiro, para ser homenageado, que faria 100 anos no ano passado. Então, esse é um projeto ambicioso, que entra na Lei Rouanet. E aí tem o caso quem ia dirigir era Antônio Pedro, que faleceu. Aí fizeram o Clóvis Correia e o Orcílio, né? Morcílio, fizeram agora um personagem para mim que se chama Seu Carnaval, que vai contar a história. É um mestre-sala que vai contar a história do Xangô, para poder não gastar tanta grana assim para poder fazer o trabalho. Tá lá. Vamos ver o que vai sair. Agora, eu confesso a você que eu não fico, Rética, assim, vou esperar que vai sair, porque... Não meio dá loteria, para esperar. né? É loteria. Porque, na verdade, os grandes projetos hoje não se pagariam se não tivesse os patrocínios. Nenhum desses grandes espetáculos se pagaria Não paga. se não tivesse o patrocínio. O patrocínio é que segura, os espetáculos, esses grandes espetáculos. Nós fazemos produções menores e aí até a gente vai andando como pode, fazendo. A bilheteria vai acontecendo e a gente não para de fazer. A gente não espera ganhar o edital, mas continua fazendo. Mas continua fazendo. Faz menor, produções menores, mas a gente continua fazendo e é o nosso prazer. A gente vai continuar fazendo porque não tem outro jeito. Eu espero fazer o Xangô da Mangueira, porque aliás, não só eu, não, que eu estou falando assim, mas É uma equipe, né? Mas eu tenho o Clóvis, que está batalhando. Tipo assim, ele quer fazer isso até, não só pelo Xangô, mas parece como se ele... acho que como se fosse uma dívida com a Sônia Xangô da Mangueira, que é a viúva do Xangô, e que ela torce muito para que o Xangô seja homenageado. Porque ele teve aqui um show em homenagem a ele, não tinha ninguém da diretoria da Mangueira. Então, aí um cara que tem uma importância que ele tem, né? O cara que criou a harmonia,
que deu, assim, que tem os partidos, tem tudo. Ele foi o cara que criou a harmonia na escola, dentro da escola, e ele não, aliás, não foi citado nem naquela homenagem dos 40 anos do Sambódromo. Sabia dessa? Então, eu tenho muita vontade de fazer por isso também, esse resgate. Agora, aquela história possa ser que, mesmo não tendo esse patrocínio, que dê um jeito, eu vou para o palco fazer o seu carnaval. E essa história aí desse escravo é bonita. É. É bonita porque é o retrato do Brasil de antes e de hoje. Não é? São os que trabalham, os que tomam conta e que no fim são abandonados. Que são abandonados. E que se está assim, o Sambódromo, a escola está assim, porque lá atrás teve alguém que empurrou o carro. Que hoje né, que ia lá. Então, tem uma história que você não pode deixar passar. Então, eu torço muito para que saia esse projeto. Está aí no caminho para a gente fazer. Agora, voltando um pouquinho, só queria fazer uma pergunta à mesa. Vai lá. A primeira, por exemplo, voltando porque a Novice Rebelde está na minha cabeça. Então, a primeira montagem, até eu fiz teste, não fui aprovado, porque eu era muito alto, fazer o garotinho na época. Como é que eles produziam? Não tinha lei nenhuma nessa época. Me expliquem isso. Como assim? Como é que se produzia se não tinha lei? No passado. Tinha corpo de baile, tinha orquestra, 30 e tantos no palco, que o texto exige. Foi montado igual a Broadway, não tinha lei nenhuma, você sabe disso. Como é que se produzia isso? Antigamente. Como é Mas isso? espera aí, não tinha lei. Não, eu me lembro que alguns, naquela época áurea da Fernanda Montenegro, fazendo aquele espetáculo. Esses musicais todos, como é que faziam? Não, nem estou falando de musical. 40 mas no o palco, Ministério 50. da Cultura existia. E patrocinava algumas pessoas, o Serviço Nacional de Teatro dava uma graninha. Não, antes disso. Era o Serviço Nacional de Teatro, dava uma graninha para algumas pessoas. Não era isso? Dava. Mas, de qualquer maneira, naquele tempo. Não cobria, né? Não cobria. Havia um público muito maior que hoje. Não, isso é verdade. O espetáculo, eram 8 a 9 espetáculos, sessões por semana. Em teatros de 1000 lugares. 9, né? E as pessoas iam ao teatro. João Bittencourt, gente, eu trabalhei com ele, eu fiz o Crime Roubado com ele. Naquela época ele tinha acho que 3 peças em cartaz. A Venerável Madame Gounod, aqui na Teatro Mesbra, se eu não me engano. Que é o Teatro Ginástico estava a Gaiola? Gaiola das Loucas, e a gente estava lá no Galeria com o Crime Roubado. Com um elenco imenso, nosso elenco era grande. A Gaiola da Luca nem tanto e a Venerável também não era. Mas ele produzia pra caramba. Eu não lembro se ele tinha essa grana, mas que dava a grana, dava. Tinha apoio do figurino, do cenário, só a madeira. Lembra? Madeira, roupa. Exato. Mas como é que viajavam, né? Era de avião. A TV dava apoio. O rádio era mais aberto, a gente conseguia ir em programa de rádio. Os jornais... Acabou o tijolinho, entendeu? Não tem tijolinho mais. Antigamente você segurava no tijolinho do Globo, tijolinho do Jornal do Brasil, do Dia. Que era uma divulgação gratuita e você podia contar com ela. Você botava lá, de vez em quando você cavava uma matéria, conseguia uma coisa legal. E o público, como isso, eu fiz muito teatro infantil, cara, que era água. Você botava e jorrava. Teatro infantil, entendeu? Ir para a rua, dar panfleta, quebrar todo. Era adulto, você vai para algum lugar, porta de banco, porta de shopping, o público vinha. Agora, eu acho que isso também é uma realidade do Rio de Janeiro. Sim. São Paulo acho que é diferente. Acho não, é diferente. São Paulo continua para o teatro muito forte. Mais forte. Eu acho que também afastou o público do Teatro do Rio de Janeiro, primeiro a violência. As pessoas não saem mais de noite, como sair para ver uma peça 9 horas, para depois jantar. Tanto que as peças agora desceram os horários. Então, essa questão é a primeira, a violência. Depois, em casa, você tem uma televisão enorme em casa, que você vê todo tipo de filme, todo tipo de coisa. As plataformas. E que você vai ficar em casa, não vai enfrentar a violência na rua. Isso tudo, no Rio de Janeiro, foi predominante para acabar com o público do teatro. Para acabar, não, para diminuir o público do teatro. Mas tem uma outra coisa que acontecia no Rio. Eu morei em São Paulo 4 anos e sobrevivi fazendo teatro. Isso foi década de 80. Todos nós, né? Não é? Eu fiz tinha TV Tupi. Eu fiz Sumaré, o Menino Maluquinho. Né? Você deve ter pego Sumaré, TV Tupi também. Ah, sim. A Tupi São Paulo, só tinha Sumaré lá. Pois é, eu fiz Menino Maluquinho em São Paulo. Eu sobrevivi com o Menino Maluquinho. Porque a gente fazia espetáculo domingo de manhã, que é muito difícil você ver isso no Rio, espetáculo domingo, feriado, vai para as escolas, viaja o interior de São Paulo,
Depois fui fazer o espetáculo da Vera Fischer, que aí bombou, né? Porque era de quinta a domingo, lotado, fazendo espetáculos. Isso, mas, mesmo assim, você ainda tinha uma alternativa. Segunda-feira, você viu um espetáculo, não sei agora, quando estou afastado, segunda-feira você assistia um Teatro São Paulo. E outra coisa, não são atores, como aqui no caso, o cara vai porque viu o cara... Lembra disso? Na novela, ele é conhecido, vai fazer teatro. Ciso Meira, aí ferrou, nada contra, não estou falando Já acabou isso um pouco agora. Isso agora não. Acabou, mas né? em São Paulo é independente. Ninguém ia lá porque o cara apareceu na televisão. É outro mundo lá. Agora tem essa questão do público ter se reduzido para essa questão da violência. O preço do ingresso não acompanhou a inflação. Você gasta hoje mais dinheiro para fazer o espetáculo, mas o ingresso tem que ser menor. Porque também apareceram que, por um lado, é bom, você tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que coloca peças de qualidade, o Sesc também, e o ingresso é baratinho. Então o cara fica comparando as nossas produções com a que está lá. Só que a que está lá está patrocinada, totalmente patrocinada. Já está patrocinada. Então pode comprar baratinho. A nossa não pode. A nossa tem que comprar um pouquinho maior. Mas a gente é obrigado a cobrar menos para poder... Mas é engraçado, isso acontecia diferente, né? O espetáculo, para muita gente, era caro na época. E os grandes produtores reclamavam quando apareceu aquele lance de fazer... fazer ingresso mais barato para a terceira idade. Clube de espectadores. Não, é a meia entrada. A meia entrada para idosos, para estudantes. Não, a meia entrada sempre teve. Sempre teve, não era isso não. Os clubes de espectadores que cobravam. E o pessoal, os grandes produtores, o pobre produtor agradece para o cara vai. Mas os grandes ficavam acheando. Lembra? A gente queria mais que fosse lá o clube do não sei de onde. A gente queria ver o lance que é esse, né? O amor que a gente tem, no caso do teatro, a gente tem esse amor. Eu ainda tenho, acho que todos nós aqui. A gente quer ver público na plateia. A gente sabe que é importante a grana, porque a gente precisa também sobreviver. Você sair dali, sei lá, tomar um sopa, comer, se alimentar, porque foi fazer um espetáculo. A visão é diferente dos grandes. O grande quer dinheiro. O produtor mesmo quer dinheiro. O Jorge Dória falava que ele gostava do borderô gordo. O Jorge Dória gostava do borderô gordo. Tinha a Câmara de Arte, Star Palco, Sônia Silva, nossa amiga, né? Sônia continua na batalha. Araújo, e a música? Olha, a música... Está com a mesma problemática? Não, a música... quer dizer, na verdade, quando eu gravei o Duas Ilhas, 2013, lancei em 2014. Bom, ali, na verdade, era um lance tão, assim, para mim, porque eu comecei a querer ser o cantor, né? Correr atrás disso. Então, eu fui a muitos, na adolescência, eu fui Rádio Nacional, Rádio Marique Veio, viajei para São Paulo até naquele programa do Silvio Santos, todos aqueles programas, TV Excelsior, eu fiz o Haroldo de Andrade lá e concorri lá e insisti, né? Acabei cantando com a orquestra aquela música Modinha, do João Bittencourt. Tirei em primeiro lugar, mas eu confesso, isso década de quase 70, mas eu posso falar, quem vai fazer 80 está lá atrás, passou por tudo isso. Só que aí, eu confesso, eu sempre estava procurando melhorar, estudar. Eu fui aluno da Graziela Salermo, o resto deve conhecer. Claro, lembro. Aquela mulher maravilhosa e louca ao mesmo tempo, no Conservatório de Música, eu vou lembrar o nome dele, o outro pianista, eu vou lembrar, que eu também fiz aula com ele, Renato Sorrá, ele dava aula na Voluntário da Pátria. René Talbar, na Rua. Mas porque eu me sentia muito inseguro, então eu não tinha essa segurança que eu tenho agora. O que eu falo de segurança? Não é coisa de nervoso. É porque você sabe que você ainda precisa amadurecer para chegar. Mas o pessoal elogiava muito, você tem uma voz linda e não sei o que lá. Eu nunca me parei em cima disso, não. Por isso que eu fui fazer a Unirio. Mesmo na Unirio, quando eu apresentava uma coisa, as pessoas falavam logo da voz. Engraçado que me incomodava, porque tudo bem, a voz é legal, tudo bom, mas você precisa de muito mais que uma voz. A não ser que você vai ser um locutor, mas para o ator ele tem que trabalhar tudo isso. Até o conhecimento, não é verdade? Se você basear e ter uma voz, você vai ficar pendurado na voz. Então,
Quando veio a Ciranda, a música Ciranda, que eu ganhei de presente do Pedro Ivo Frota, que é sobrinho do Marcos Frota, ele me vindo cantar no sarau, ele falou assim, vou fazer uma música para você. Aí passou, e na semana seguinte eu estou com um outro amigo, que tinha um estúdio em casa, e eu levava muitos alunos, que eu fiz um trabalho, eu tenho assim uma história, tanto na parte da carreira do ator, mas nas comunidades. Parece que muitas vezes eu não falo isso, mas existe isso. Eu mergulhei de cabeça fazendo trabalho social em comunidade, e eu tenho muito, muito, muito orgulho e prazer disso, porque quando eu acabei de fazer o espetáculo da Vera Fischer, foram 3 anos. Qual era a peça da Vera? Era Negócio de Estado, direção do Flávio Rangel, do... Tio Perry Salles, já com ela, não? Oi? O Perry Salles. Perry Salles. Era o marido dela na época. Perry Salles. Era um elenco de 6 atores. Hoje só tem eu e Vera vivos. Os outros já partiram. Tá certo. Maria Helena Dias. Maravilha. Não, perdão. Já Lúcia Bacelo substituiu. Lúcia. Eu estou falando o elenco assim que estreou a peça. De estreia da peça. De estreia, só tem eu e a Vera. E nós fizemos 1000 espetáculos. No final, era eu, Perry e a Vera até o último. Foram mudando. Mas foi um espetáculo que, para mim, foi muito, muito legal, porque é uma que eu conheci o Brasil naquela época, a gente viajou muito, ao lado da Vera, que é uma figura, uma pessoa maravilhosa de se conviver, de se trabalhar, tanto como colega de cena, como que ela era a nossa patroa, né? Ali o Perry Salles. E tinha uma coisa muito interessante, que também era uma cabeça do Flávio Rangel, que eles ganharam dinheiro com o espetáculo, muito, mas também tinha uma coisa, o elenco tinha percentual de bilheteria. Então, além de eu ter a carteira assinada, então a gente ganhava dinheiro toda semana, tudo lotado. A gente chegou na a Terra do Cacau, Ilhéus. Quando a gente estava em Salvador, quando a irmã do Perry... Chutei. Mas eu estou certo. Quando chegou lá na Bahia, quando chegou em Ilhéus, estava vendido tudo, até a cadeira da bilheteria, como fala. E a gente ficou lá, assim, então a gente teve isso. Quer dizer, eu fiquei 6 meses sem trabalhar depois, não que eu não queria, é que não aparece, a gente sabe. A gente tá, nossa vida é ioiô, vai e volta, vai e volta. E eu fiquei 6 meses ainda batalhando, minha mãe muito preocupada, porque ela sempre... Zé Maria conheceu minha mãe, sabe disso, que ela sempre incentivou muito, dava muito apoio. Mas, como toda mãe, ela fica preocupada, se ela morrer, você como fica depois? Então, ela tinha isso. Mas ela viu tudo, a peça do Zé Maria. Ela foi homenageada em São Paulo com a peça da Vera Fischer. Quando eu levei, o Perry ofereceu o espetáculo para ela, foi aplaudida lá. Quer dizer, que foi uma coisa assim. Mas, quando eu voltei, eu fui cair na comunidade, um trabalho chamado Recriança. Ficou aquele clima lá em casa, todo mundo assim, meio triste. Pô, o cara está viajando para cá, de avião, do hotel, não sei o que lá, daqui a pouco você cai numa comunidade. Pô, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu falo isso com muita emoção. Porque aí eu fui sentir que o artista não é só aquele que está no palco tentando. Não, você está aprendendo coisas, porque senão você... que está na margem, como a gente também fica na margem, como ator negro, sabe disso. Então, eu aprendi muito. E isso me deu muito apoio, porque quando eu volto para a faculdade, que já tinha feito bacharel em arte cênica, eu voltei para fazer licenciatura com uma base de comunidade, que eu aprendi, acabei voltando a fazer licenciatura. E depois fui trabalhar com Pitanga, e aquilo serviu para o projeto, que aí fui trabalhar lá no Terreirão, montando o trabalho com eles, vi muita coisa, levando eles para um grupo lá, que hoje eu sou até a voz, né? Montei Paixão de Cristo durante 15 anos, que eu também tenho uma experiência com Zé Maria, com Paixão de Cristo. Zé? Você sabe disso. A gente estava lá. Então, tudo isso para mim foi muito legal. E aí, eu, como esse sonho de querer cantar, ele foi passando, porque no teatro também a gente canta, né? Então, já não tinha essa coisa de gravar um CD. Mas só que, acho que no plano, lá, numa coisa está escrito assim. Dá um tempo que vai pintar. Eu não esqueci de você. Eu já sei a resposta, mas
talvez a plateia não saiba. O ator que vira cantor é mais fácil. Temos Elba Ramalho, né? Tânia Alves, os exemplos fortes. Né? Ainda trabalhei com ela, Aventuras de Pedro Bacamarte. Elas eram atrizes, fazia As Três Bruxas e tal. E uma terceira que sumiu. Então, fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Você já vem com a bagagem teatral, você pega qualquer música, você bota paixão, ódio. Exato. O Coronel Lampião, que você quiser. Tem isso. Eu concordo com isso. Verdade. Outra coisa também, o meu objetivo não é ser o cantor. Meu objetivo é cantar, é gostar de cantar. E eu sei que as pessoas gostam. Ontem mesmo eu estive num evento, um aniversário, era um sarau, aniversário de um ex-aluno meu. Ele agora faz o Palhaço Piriri, que é o Eduardo Lage. Aí eu pensei, você vai cantar? Todo mundo quer saber se eu vou cantar. Porque, ou se eu estou numa festa, está na sala, tem um violão, pensa... Mas aí é diferente. Porque o que eu já tentei conseguir, eu acho que assim, quando você olha para trás, eu falo assim, cara, é difícil pra caramba, é uma barreira. Mas quando você olha para trás e vai somando, cara, o que deu para cair, caiu. O que deu para fazer... Pô, rodei esse Rio de Janeiro com Zé Maria Rodrigues. Zé, tu é culpado Fizemos disso. quase 100 sessões da Volta do Prometido. Da Volta do Prometido. Rodando. 3 temporadas. E Fizemos detalhe, tudo que era buraco no Rio de Janeiro. Eu era funcionário público. Eu levava uma mala com figurino, com tudo. Rodava as coisas da Marinha, porque eu era funcionário. Tinha que rodar aqueles panfletos lá. As pessoas me ajudavam. Sabe, eu acho... Cara, isso não é comprado, né? Coisa de ser vivido. Araújo, eu quero saber um pouco agora do Araújo, ator de novela e cinema. Você fez algumas participações interessantes, importantes, Chica da Silva, né? Uma novela que foi Joia Rara, essa é uma novela que eu fiz. Uhum. As outras participações, a Joia Rara foi uma novela bem legal, porque às vezes é um detalhe, né? Às vezes você fica meio parado, às vezes quando começa a aparecer várias coisas. Eu me lembro que eu fiz, em 2005, eu fiz 3 espetáculos de teatro. Eu vou chegar na novela, só para ver isso. Eu estava em casa, num carnaval, mal pra caramba, sem dinheiro. Isso em 2005, acho que foi 2005. E aí, minha irmã viajou e eu fiquei em casa, sem grana, sem nada. Eu falei assim, caramba, mas aí eu não perco a esperança, né? Não fico... Eu não sei. Não entra numa. Eu não sei o que é esse negócio de, como é que fala, de entrar em... Depressão? Eu não sei. Baixa astral. Nada. Eu sou de muita fé, eu acredito nas coisas. E aí eu vou contar mais um lance dessa coisa da espiritualidade. Eu estava sentado na sala, e era numa cadeira de balanço, que inclusive era da minha mãe. Essa cadeira não existe mais, eu tinha comprado para ela. E aí eu estava sentado, eu gosto muito de assim, rezar, de um terço, às vezes eu tenho isso. Não dessa forma que fosse católico, embora estudei em colégio católico também. Mas, imagina, a gira girou, né? Então a gente tem que bater o atabaque. Claro, já agora sabe disso. Eu não perco isso, que isso é a minha ligação com minha ancestralidade. E aí eu estava sentado e peguei coisa. Daqui a pouco, na janela, a janela da minha casa, eram várias janelas, assim, embora em casa, entrou 2 passarinhos. E assim, eu fiquei quietinho, porque eles estavam assim no chão da sala. E eu fiquei quieto. E fiquei assim, poxa, porque eles entraram, e olha que a janela tem grade. Eu fiquei quietinho. Essa coisa, daqui a pouco bateu no portão o correio. Eu levantei e ele me entregou um envelope amarelo, assim, aquele envelope pardo. Quando eu abri aquele envelope, veio uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. Eu não sei se vocês já receberam isso, que vem um texto dentro, vem não sei o que lá. Aí eu recebi aquilo e falei assim, gente, sabe que na minha cabeça eu falei assim, engraçado, porque aí você faz uma associação. O que é um pássaro? Pássaro é o que vai mandar uma mensagem, certo? Nossa Senhora, uma ligação. Aí falei, depois disso, aí para ver o carnaval que eu te falei, e aí eu conversando com uma entidade que eu gosto muito, num terreiro, falei assim, e aí? Eu estou fazendo tudo, eu estou pedindo tudo, não estou vendo. Deixa passar nossas festas. O que é as nossas festas? Carnaval. Aí, quarta-feira, eu estou em casa, começou aquele negócio lá do... Eu passei em casa, eu não podia sair... Não, eu saí ali em Madureira,
não podia gastar. Aí ligam para mim, esse telefone do meu lado era o Carlos, ele é produtor da TV Globo. Agora, Carlos, eu sei, agora não estou lembrando. Ele não está mais, ele é ator também. E aí ele falou assim, olha, José Araújo, me daram o seu telefone, eu estou montando Boca de Ouro. E eu queria que você pudesse ir lá no Jardim Botânico para a gente fazer uma coisa lá. E era com o Felipe Camargo, já tinha trabalhado com a Vera. Aí chegou lá, está Solange Bandinha, falecida, que morreu. Solange Bandinha, né? Um elenco. E eu comecei a ensaiar com ele para fazer aquele amigo da mãe da Boca de Ouro, né? O velho, né? Aí cheguei lá, fiz uma montagem. Aí falei assim, bom, comecei a ensaiar, ele me botou no banco. Eu já fui preparado, porque eu fui lá em Madureira, eu já sabia o personagem, comprei aquela caixa de charuto, um cigarrinho de coisa, para fazer a cena com o Felipe Camargo. Aí o Carlos falou assim, Araújo, você já pode estrear, já está no personagem. Isso aí foi muito legal, porque teve uma coisa muito legal com o Felipe Camargo, a nossa cena. O Aurélio de Simone fez uma luz muito legal, só que isso era muito complicado, porque quando eu ia fazer o espetáculo, nós fizemos aqui na Teatro do Jockey e rodamos as lonas. Era um edital. Edital aí. Era um edital. Funcionou. Era um edital. Aí, eu sei dizer que aí, quando eu acabava o espetáculo, as pessoas falavam assim, pô, que cena legal, aquele preto velho que o senhor... Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, é José Araújo, sou eu mesmo, é com o velho, é um cara que é amigo, tem nada a ver com isso. E era muito interessante. Aí foi que o Felipe Camargo foi descobrir que eu era amigo da Vera por causa do espetáculo. Aí volto à música, e aí, bom, passou isso tudo, nesse sarau eu estou, Pedro Ivo vai e vem com essa música, Ciranda. Chego no semana seguinte, lá no Terreirão. Você lembra que a gente fazia lá no Sesc, tinha que gravar tudo por causa do... No Terreirão a gente fazia também isso, porque os meninos da comunidade, grande, a gente fazia na praça. Eu ia para a casa do Álvaro Mota, que ele tinha um estúdio pequeno, e ele botava todo aquele pessoal lá da comunidade, não podia nem dar na sala dele, mas ele recebia todo mundo e a gente fazia um trabalho. Como eu estava sempre lá e fazendo alguns trabalhos de gravação, ele falou assim, Araújo, eu tenho umas músicas aqui, você podia gravar, algumas coisas assim. Aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa no ar. O Pedro Ivo vai fazer uma música para mim, ele está fazendo isso. Aí, quando o Pedro Ivo manda a música, que é a Ciranda, né? A mulher que trago em mim é minha mãe. Desde pequenininho, ela mandava a lua me guiar. Ela mandava São Jorge os orixás. Ela é minha voz, que levo para todos os cantos. Nessa ciranda, a lua nasce, o vento sopra o som. Quando ela dança, eu lembro do rebento e me vejo aqui do mesmo jeito. Me vejo em seus olhos dançando e levo-te essa ciranda, e levo-te essa ciranda, e levo-te essa ciranda. Palmas, José Araújo, palma, galera, palma. Então, foi aí com essa música e com as duas ilhas, que também é uma música bonita. Eu pouco trabalhei, mas tem um clipe também bacana. Aí eu entrei no estúdio, aí veio aquele negócio. Era muita vontade de fazer. E aí eu falei com o Pitanga, eu já estava trabalhando com ele, e falei assim, vou gravar um CD. Eu não vou pegar dinheiro, só quero trabalho. Acabou ele me levando lá para o EJA, para ser o stand-by. Eu estou lá até hoje, ele não está. Estou 13 anos dando oficina de teatro na UERJ, na Coarte. E aí eu gravei o CD com os músicos. Eu falo que o pior do CD é o cantor, porque só tem Vera. É Dirceu Leite, tem o José Roberto Leão, que fez os arranjos. Então, quando eu coloquei a pré-produção em casa, que era a pré-produção que o Felipe
também me acompanhou depois até Portugal, que eu estava trabalhando com ele. Quando eu botei aquela pré-produção, cara, você não controla, mas as lágrimas caem, porque eu falei assim, gente, eu nunca pensei que eu fosse gravar esse CD. Então, é um CD, ele não é comercial, porque não era o objetivo, nem esse é o meu objetivo. Mas é aquela coisa que eu gosto, é que todo mundo, quando escuta, ele agora está no Spotify, pessoal. Outro dia, semana passada, eu fui fazer um evento lá do Zé Heitor, que é um artista plástico que está com uma exposição lá em Faetege, em Petrópolis, e eu fui falar 2 poesias lá, inclusive do Solano Trindade, e aí um amigo meu, que trabalha lá, mandou um recado para mim, só que nós estamos ouvindo um trabalho, disco do meu CD. Poxa, eu gravei o CD em 2013 e lancei em 2014. Esse CD me levou a Portugal, porque aí que está. Como é que foi essa ida a Portugal? Foi porque a Sônia Xangô da Mangueira, eu falo Sônia Xangô da Mangueira, ela usa isso. Viúva do Xangô, eu dei para ela um CD. Ela compra um CD porque ela queria dar de presente. E ela manda para Portugal para o doutor André. O doutor André, ele é brasileiro, mangueirense, mas mora há 30 anos em Portugal, até mais, e mora em Lamego. Quando ele recebe o CD de presente, ele abre um leque para mim em Portugal. Aí abriu e falou assim, vem aqui, vem não sei o que lá, vem em Lamego. Eu estive em Portugal em 2012 com o Eduardo Vodes e aquela turma toda, Tereza Frota, por causa do Bonitinha Mais Ordinária. Nós fomos em 2013. Mas não pensei que eu ia voltar. Assim, fui porque ali, tudo pago, patrocinado, 100 anos de Nelson Rodrigues. Foi aonde eu conheci a Europa, foi lá. Aí acabou com o meu amigo, o Coco, que é um artista plástico, diretor do Museu do Artesanato em Petrópolis, estava para ir lá, porque ele também está expondo, ele vai voltar agora. Eu disse, vamos, me animou, e eu acabei indo. Quer dizer, foi legal que eu acabei pagando a minha passagem do músico, naquela época, o dia agora está difícil até eu ir sozinho, mas deu para ir lá, nós recebemos dinheiro, que ele me colocou na Ordem dos Médicos do Porto. Então, éramos tipo um sindicato. E aí eu me apresentei lá com o Felipe, estava lotado, foi muito legal, e lancei lá o CD, no caso. Então, para mim, ele já cumpriu todo aquele carinho de gravar o CD de tudo. Eu não trabalhei, eu até trabalho, mas eu sou meio complicado. Eu gosto muito de trabalhar mais no ator mesmo. Foi uma, né? A gente está difícil em fazer em Caxias, o cara foi para Portugal. Fui para Portugal. Não, e outra coisa, eu gravei agora o clipe do Ciranda, que é uma versão, esse que eu cantei agora, com piano e cello, que está no clipe. Eu vi o clipe, é muito tá bom. 118 mil. Você se apresentou no Fernando Reis Convida, também cantando essa música. Foi, exatamente. Foi quando a minha mãe faria 100 anos em 2022. Aí eu falei com o Pedro Ivo, você quer fazer ele queria fazer esse trabalho com um projeto dele. Mas sabe aquele negócio? Com 80 anos na nossa idade, não dá para fazer. Esperar um cara que está com 20, vou fazer. Ô Zé, ele tem cara de 80 anos? Tem não. Tá 79. 79, né? Falta um mês e pouco. E o cinema? E os filmes? Lambada. Eu fiz Lambada. Lambada foi um filme que eu fiz quando, meu Deus do céu. Já tem tempo, até tem a Elba Ramalho, né? Na época da Lambada, né? Que estava aquele auge da Lambada, e aí me convidaram para fazer. Nem lembro o nome do personagem. Aí, você que tem Carlinhos de Jesus, não sei o que, a gente tinha que falar inglês. Aliás, quando a gente assiste um filme, é horrível. Beto Barbosa passou. A maioria, não estou falando de mim, não, estou falando de geral. Aquele inglês que o pessoal fala. Macarone. Até porque o meu não me compromete muito, que é pouca coisa. Né? Macarone um pouco. Oi? Inglês com macarone. É italiano um pouco. Exatamente, mas como era o nome da... Via Nego Monte. Maravilha. Beto Barbosa trabalhou, não? Que ele era o rei da lambada. Não, né? quem apresentou foi a Elba Ramalho. Foi na Gafeira Elite, que a minha cena era ali. Que eu fazia, acho que era o Neida. Eu fazia um cara do bar. Aí eu fiz também um com um diretor italiano que era sobre Transhotel. É tipo um lance, porque ele era muito amigo do Darcy da Serrinha.
Lembra-se desse Serrinha, do Jongo, de coisa? Ele ia muito para a Itália, né? Ele era muito amigo desse maestro, que ele resolveu fazer um filme sobre o Daci. Aí, quando eles vieram aqui, na produção, quando ele me viu, ele achava assim, olhou para mim, Morgan Freeman. Morgan Freeman, maravilha. Aí, o cara escreveu o nome do personagem, que era um cara... botou o nome do personagem Morgan. Tem alguma coisa... Você lembra ele um pouco, hein? Já te falaram, né? Ó, falaram? Você lembra ele mesmo? Quando começa, está todo mundo calado. Quando alguém começa... Eu estava em Madureira ontem, sexta, numa loja, aí o senhor parece com Morgan Freeman. Aí ontem eu estava numa coisa, menina... Aí a primeira vez que eu fui a Portugal, de lá foi um grupo para Europa. Uma turma, né, do elenco foi para a Europa, isso aqui, né? Aí ficamos lá, acho que Eduardo Vodes, que também foi para a Alemanha, foi. E aí eu estou assim, sentado no restaurante, eu fui ao banheiro. Aí tinha um rapaz alto, com uma coisa assim, me ficou me olhando. Aí eu não estava, imagina, alemão não conheço, dentro do banheiro, então fica pior ainda. Cara. Aí ele falou Hollywood. Quando ele falou, eu falei assim, pediu para tirar uma foto. Quando eu saio, que vou sentar à mesa com o pessoal, vem um garçom, Morgan Freeman. Lá o cabelo. Eu falei assim, aí já era, tudo quanto é lugar. Aí, mas se eu tivesse a conta bancária dele... Já valia. Só um filmezinho dele. A cabeça dele não gosta cachezinho muito. do filme lá, né? Já é a uma cabeça vida dele que... não bate muito com a minha. Pelos 20 pensamentos milhões que eu de vejo dólares. dele. Não... Ele faz um por ano. Agora, pronto, vamos dizer a verdade. É um senhor ator, né? Não, é um dos melhores que a gente tem ainda vivo. Oi? Da leva passada, é um dos melhores que a gente tem ainda vivo, é ele. Não, grande outra ator. coisa, por que as pessoas acham que eu pareço com ele? Não é se ele não fosse tão conhecido de todo mundo, ninguém ia dizer assim, você parece. É porque é geral. Aeroporto é tudo. Assim, até no espetáculo... eu fui fazer em Vassouras, no ano passado, eu fui fazer... Estou falando pra caramba, né? Não, tá bom. Eu fui fazer em Messias Vassouras. está marcando o tempo ali. Eu fui fazer a Paixão de Cristo em Vassouras. É muito legal lá, por sinal. E na praça. Gente pra caramba. É tudo, tem orquestra, tudo. E aí o menino, o diretor, né, que falou assim, Araújo, eu queria que você fizesse o Deus. Então eu abro com o salmo aquele, né? Acho que tem também na Paixão, né? Aquele provérbio, primeiro. No princípio era o verbo. No nosso não tem, não. Dizer não? Tem, não. E eu entrava, isso, né? A bata branca, não sei o quê. E todo mundo aí começou, cara. Começa pessoas que conhecem a história do Deus. Do filme, né? Eu que ouvia isso na praça. Aí tem uma história muito legal, que tem uma hora que eu não estou em cena, e tem um banco perto da igreja, tem uma igreja e tal. Eu sentei, aí sentou um senhor perto de mim, eu estou esperando lá. Ele começou a falar comigo, e sabe, contando a história dele, assim, aquela história... Ele fez uma coisa errada, a mulher dele foi embora, porque ele... apareceu com uma outra figura, a mulher dele não quer mais dizer, ele estava tão mal assim. Aí eu falei assim, ó, senhor, se acalma, o senhor está do lado de Deus. Quando acabar o espetáculo, vou dar um jeito, senhor. Na verdade, eu dei, fui apresentar ele, o pessoal, e um pastor que estava orientando a turma. Pessoal, pastor, ele está com problema, ele precisa de ajuda. Então, Deus... Agora, vou dar uma entrada aqui. Mudando um pouco de polo, falando de você. Você... tem uma linha de canto, né? Sim. Você segue uma linha de cantor, de um estilo. Sim. Essa parte toda moderna, né? Que não é da nossa época. Batidão. Não fala assim. Eu não gosto que fala que não é da nossa época. Senão você fica muito velho. Não, é que você pegou antes e o depois. Você conheceu a máquina de escrever, não né? deixa na nossa época, é agora. Só que nós temos não, mais... ele não conheceu a máquina de Concorda escrever. comigo? Você conheceu a máquina de escrever e o computador. Então, sim, depois. Sim. Então, aquele ritmo, Ângela Maria, Calbi Peixoto, esses MC, essas coisas todas que aparecem aí, vai ficar alguém, você acha? Eu tenho uma ideia assim. Eu acho que o que é bom, o que é música popular brasileira com qualidade, ele vai ficar. Ontem eu estava num evento e a menina cantou, ela não cantou nem legal, mas ela cantou Carinhoso. Olha que legal. Quando cantou Carinhoso, todo mundo que está canta. Então, Para tudo. Isso é eterno.
Eu sei que vou te amar, é eterno. Tinha uns jovens lá? Hã? Tinha uns jovens na festa? Não tanto, mas tinha assim, tinha, e cantaram, por sinal. Então, eu acho que agora, a gente tem que entender que existe uma massificação, né, de música. Por exemplo, assim, gosto de sertanejo? Eu gosto, mas não gosto desse sertanejo, do que eu ouço. Desse tom gritado lá em cima. Não gosto. Não é porque eu não grito, não é isso, entendeu? Mas me incomoda. Mas se você pega lá o Rio Negro, São Limões, aquela turma Rio Negro, São Limões. que aí você vê uma começaram, história, né? sem ser sofrência. Fanjorico, uma coisa assim antiga. Pô, tu foi longe, hein? Porra. Eu fui longe. Caralho, o cangaceiro. Não, agora, por exemplo, como é que... Nosso My Way, né? Como é que estão traduzindo My Way? O Chitãozinho Chororó, né? É o My Way, estão cantando em português. My Way. É porque o Agnaldo Timóteo gravou isso isso. tudo, é. Mas os outros sertanejos estão cantando My Way agora. É. Olha só, nosso técnico Que já nos pena. mandou Foi o rápido. recado. A conversa está muito boa, esse podcast aqui. Tem que se repetir, Araújo, porque Número você é de 2. casa. Você é nosso. Tem muita coisa para se falar. Então, cara. você é nosso, você está sempre com a gente. Hoje aqui, esse bate-papo aqui, a gente já falou de muitas coisas interessantes da cultura. Precisamos falar mais de você, da sua vida, realmente, assim, porque você, como artista, é um artista maravilhoso. Gosto muito de ver os seus trabalhos. Obrigado. E fala agora da sua festa. Quando vai ser? Como é que sim. é o seu aniversário? Convida a galera aí. Tá legal. Então, no dia 4 de julho, é o dia do meu aniversário. Quero dizer, para logo que o pessoal fala, pô, 4 de julho, independência dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Pois é. Mas tem uma outra história. Eu descobri, dia 4 de julho, é dia de Nossa Senhora, dia de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Então... Também. Então, eu descobri isso, é legal. Então, 4 de julho, eu fiquei muito assim, para aonde eu vou fazer. Então, como eu vou fazer, tipo, vários, eu não vou fazer só um dia. Vou fazer no Teatro Joia, Cine Teatro Já Joia. está fechado o horário? Já está fechado com o Bruno, tudo bonitinho naquele dia que nós conversamos. Lá cabe 80 lugares. Então, eu tenho que me virar para colocar meus amigos ali. Só que aí, o que eu vou fazer? Estou tentando um outro espaço, na Cinelândia, e aí peço ajuda. A Anitta Terrana, né? Terrana? Tem essa mulher. Hã? Terrana. Ela me deu um contato para eu falar com a pessoa, para ver se eu coloco... Estou demorando, eu já tenho que mandar isso, para ver se eu consigo, na semana seguinte, ter o espaço daqui, porque aí eu faço lá e faço aqui, que está mais acessível para todo mundo. Isso. Aí tem um outro amigo que eu fiz no ano passado, daí vai ser um bar. E a Coarte, na UERJ, eles querem fazer uma homenagem para mim, que seria agora em junho. Mas eu falei assim, pô, junho, meu aniversário é julho, vou fazer antes. Então, ficou para agosto, setembro, eu vou conversar para ver se faz em novembro. Então vai ser bem comemorado. Eu aproveito a Semana da Consciência Negra. Porque eu adoro fazer aniversário. E lá no Cine Joia, você vai estar fazendo um show acompanhado de quem? Com conjunto? Como vai ser voz e violão. Voz e violão. Conjunto é complicado. Quem vai tocar o violão? É aquela história, o ator, só o Zé Maria que trabalha com muitos atores, que ele sabe que é complicado, não pelas pessoas que são maravilhosas. É porque na hora de dividir... e o músico é a mesma coisa. O músico, você trabalha com um ou dois. Eu queria muito trabalhar... Estou tentando ver se eu coloco o percussionista, né, o Marcinho Sorriso, que eu nunca trabalhei com ele, José Roberto Leão, ele é muito bom. Ele é um violão 7 cordas, ele toca muito, muito. Então, ele segura quase tudo. Então, eu já fiz um repertório, para ele já passei, e aí vou tentar fazer com o Marcinho. Isso lá. Mas, se eu fizer aqui, também vou fazer com eles. Lá já está tudo certo. Beleza. Então, vamos divulgar todas as comemorações do Araújo. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast Alô Rio. Foi um prazer para mim. Conversamos Só que eu muito falei bem. muito, eu falei muita pouca coisa. Né? Posso pedir só 10 segundos? Vamos lá. Quando eu entrevisto, eu peço o cantor, a capela. Você vai me odiar agora. Um trechinho para te ouvir sua voz. Pode ser? Claro. Então Escolhe o que legal. você quiser. Então tá bom, eu vou... Mas já termina. Pode ser o que eu quiser. Então eu vou fazer... Eu vou fazer daquela janela, porque aí... O que é daquela janela? Por causa de Portugal.
É uma letra do Dr. André com a música do Felipe Sanitário. É um chorinho e tem uma história, né? Porque ele morou aqui no Rio, no Brasil. Ele é poeta, dramaturgo, além de ser médico e tal. E aí eu gravei com um acordeão fora do CD, tá? Eu gravei isso recente, devo cantar no show. Daquela janela ele enxergava o Pão de Açúcar, a Urca, Ipanema e Niterói. Enxergava um mundo que sonhava da janela e delirava longe, sempre lembrando dela. Já não posso ver a vida daquela janela e o tempo de outrora já passou. Não tenho a visão que um dia eu tive da janela, do tempo que bem longe já passou. Oi, José Araújo, no podcast Alô Rio. Semana que vem a gente volta com mais uma grande entrevista aqui no podcast. Não é, Zé Maria? Não é, Fernando Reschke? É isso aí. E é sempre bom encontrar o Zé Araújo. Sempre que eu encontro com ele, eu relembro do passado. Teu passado me condena, saúde, sucesso. Obrigado. Tudo que resta na sua carreira. Estamos torcendo por você. A luta é a mesma. Com certeza. Shalom, até semana que vem. Beleza. Alô Rio. Alô Rio. Tchau.